Então, boa noite. Primeiramente, boa noite. Como ela me apresentou, meu nome é Aclerton Pinheiro e vou falar aqui um pouco muito, né? Até onde vocês aguentarem, da patogênese e fisiopatologia do vírus SARS-CoV-2, ou seja, do vírus que causa a Covid-19. Eu coloquei alguns detalhes aqui que eu acho mais pertinentes, sobretudo falando um pouco, eu vou detalhar um pouquinho sobre a proteína S, porque ela está envolvida aí tanto na produção de vacinas quanto na relação das novas variantes com um aumento aí da infectividade, da agressividade. Então, eu vou detalhar um pouquinho nela antes de adentrar na fisiopatologia básica da doença, até onde a gente sabe, e os avanços eles foram também bem substanciais, realmente uma doença aí que foi estudada de maneira copiosa, de maneira bem enérgica aí ao longo desses um pouco mais de um ano, né? Então vamos começar a dar o gás. Só falando rapidamente da origem, a literatura atual diz que muito provavelmente o vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, ele veio aí de um misto de um acúmulo de mutações de uma cepa que adveio do morcego, né? Mas antes, só dizer que o SARS-CoV-2 ele tem uma similaridade de 79% no seu genoma com SARS-CoV-1. Isso também é digno de menção. Só que nos estudos epidemiológicos de campo que eles fizeram, coletando várias cepas virais, vários genomas de vírus aí na natureza ali, sobretudo ali na região de Wuhan, que foi onde começou lá na China, eles acharam o mais próximo do SARS-CoV-2 foi esse Bat-Cov-Hat G13, que ele tinha uma similaridade de 96,2%. Também achou-se um outro tipo de vírus, um de pangolim, com uma similaridade de 91%, praticamente. Então, ó, essas duas formas virais aqui, essas duas cepas virais, eles têm uma similaridade genômica muito maior do que o próprio SARS-CoV-1. Então, os cientistas creem que, baseado nos indícios, que houve aí digamos assim, uma série de mutações que fez com que o Bat-Cov-Hat G13 pegou algumas coisinhas aqui desse vírus do pangolim e virou o SARS-CoV-2. Isso não é um processo lento, digamos assim, é um processo que geralmente leva entre 5 a 10 anos, são acúmulos de mutações que vão mudando o vírus original até ele virar uma nova cepa propriamente dita, que adquire propriedades infecciosas novas, né? No caso, por exemplo, esse Bat-Cov-Hat G13, ele tem uma capacidade de infectar morcego, ele não infecta humano, mesmo sendo quase 4%, mesmo sendo quase 96% igual, né, digamos assim, ao SARS-CoV-2. Mas houve algumas mutações, sobretudo na proteína S, e dentro da proteína S, no segmento RBD da subunidade S1, que é o domínio de ligação ao receptor, que conferiu ele uma capacidade de se ligar numa proteína humana chamada de ECA2. E aí, a partir daí, veio essa desgraça que é o SARS-CoV-2. Aí vamos falar um pouquinho da estrutura do vírus, a anatomia desse assassino. Eu tenho aqui a estrutura básica, é uma representação, né? Primeiro componente é o envelope viral, nada mais é do que uma membrana fosfolipídica. Aqui você tem essa camada fosfolipídica aqui que reveste esse vírus. Na verdade, o termo correto para isso aqui é virion. Se está fora do corpo, é virion. Ele só vira vírus, digamos assim, a partir do momento que ele já está dentro do organismo e está quase infectando, digamos assim, uma célula. Está quase entrando numa célula. Eu tenho a proteína E, ela auxilia na montagem da forma do vírus, dá a ele essa forma um pouquinho arredondada também.
Eu tenho a proteína S, que é a proteína spike, vou falar dela mais detalhadamente. É uma proteína muito importante para a entrada do vírus. Eu tenho a proteína M, que é uma proteína aí também está relacionada com a fusão do vírus. Eu tenho a proteína N, que é a proteína do núcleo capsídeo, que apesar dela estar um pouquinho para fora aí, digamos, ela tá dentro do virion e ela tá localizada entre a hélice de RNA, né? Entre a fita, melhor dizendo, de RNA e auxilia aí nessa estrutura helicoidal do RNA do vírus. Também está envolvida na replicação e na transcrição dos genes do vírus. E eu tenho a hemaglutinina esterase, a mesma que o vírus influenza tem, por exemplo. Também dá uma certa estabilidade ali na ligação do receptor e tem algumas outras atividades hidrolíticas adicionais, mas para o SARS-CoV-2 ela não é tão importante. Já para o vírus da gripe, por exemplo, é bem mais importante. Que uma outra representação só mostrando corte, ó, né? E aqui seria o núcleo capsídeo, proteína E e tal. Aqui um videozinho pra gente, eu sempre gosto de animações pra gente, só pra gente ver. Aí aqui vamos a uma imagenzinha real. Gosto sempre de colocar também. Aqui é, como diria aqui no Ceará, é uma chapa, é uma foto, entre aspas, né? Uma tomografia crioeletrônica dos virions de SARS-CoV-2. É o mais próximo que a gente chega de uma foto desse desgrama aqui, ó. Aí você tem a membrana, a proteína S, um pouquinho aqui de relance, porque como é em 2D, você pode pegar uma parte, né? Aqui, ó, a proteína S com um zoomzinho em vários ângulos. Como a gente vai ver, ela não é uma proteína fixa. Na verdade, raras mesmo são as proteínas de membrana que são fixas, quer sejam das células humanas, quer sejam das células da membrana viral. Então, só para mostrar, essas imagens todas são de artigos, ó. Aí aqui está a referência. Aí a forma real, os cientistas da Nanographics, eles fizeram uma renderização em 3D, também baseado naquelas fotos de tomografia crioeletrônica dos virions. Isso aqui, digamos assim, é a original, ó. E aqui eles coloriram digitalmente só para ressaltar a diferença entre a proteína S e as outras estruturas, ó. Só para a gente ver aqui como é bonito, né? Bonito assim, né? Mais uma vez, ó, isso aqui é uma renderização em 3D, bem próxima da realidade. E aqui a mesma cortada para mostrar essa região do núcleo capsídeo, que é o RNA adsorvido de proteínas, sobretudo a proteína N. Agora falando um pouquinho mais específico dessa moça aqui, a proteína S, a proteína de espícula ou spike, é uma glicoproteína, ela é composta de 3 protômeros. Protômero em bioquímica é a menor unidade, digamos assim, que forma uma proteína. Essa proteína, ela é normal, ela, digamos assim, na sua forma total, ela é um trímero. Cada trímero, ó, isso aqui é um monômero. A gente chama de protômero porque ela tem duas subunidades. A subunidade S1, ó, e a subunidade S2. Então, para fins didáticos, essa cabeça aqui é a subunidade S1, ó, essa região aqui, e essa haste é a subunidade S2. Como a gente vai ver, a subunidade S1 ela é necessária para a ligação do receptor, a ECA2, e a haste ela é necessária para a fusão da membrana. Então eu tenho dois domínios funcionais. Na subunidade S1 eu tenho o domínio RBD, que é o domínio de ligação ao receptor. E na subunidade S2 eu tenho um domínio de fusão de membrana, porque lá tem o peptídeo de fusão. Só para mostrar aqui, ó.
Então, isso tudo aqui é só um monômero. Esse monômero, ele tem duas subunidades, S1 e S2. Isso tudo aqui eu chamo de protômero. Eu tenho 3 protômeros, tipo como se fosse um buquezinho de rosa maldita aqui, ó. Aí, ó. Você tem, ó, a cabeça, cabeça. E aí você tem 3 subunidades S1 e 3 subunidades S2, formando um trímero de 6 subunidades. Essas informações assim são importantes para outras questões, mas só para a gente tentar entender ela detalhadamente. Que novamente, ó, a cabeçona, o segmento S1, o segmento S2, só para mostrar, já deu para ver. Aqui uma representação um pouco mais próxima da realidade, ó. Você tem vários domínios aqui, ó, cintura, joelho, tornozelo, só para mostrar que é uma proteína extremamente flexível. Aqui é uma imagem obtida aqui lá do Instituto Max Planck, na Alemanha. Muito foda aqui, foi até capa da Science aqui, ó. E aqui só para mostrar como seria mais ou menos ela na realidade, ó. Elas ficam dançando aqui e elas apresentam diferentes conformações. E é justamente nas diferenças de conformações das variantes que elas podem entrar mais ou entrar menos na célula. E aí elas podem se replicar mais e eu vou ter uma carga viral maior e, consequentemente, a doença vai ser mais agressiva. Geralmente é por conta disso, o que os últimos estudos levaram a crer. Aqui as diferentes conformações, eu vou falar aqui de maneira bem geral, eu posso ter basicamente de maneira geral, 3 conformações básicas. Eu tenho os domínios RBDs todos fechados, fechados é encurvados para baixo. Eu posso ter um aberto ou 2 abertos. Lembrem-se que cada proteína S tem 3 domínios RBDs, porque tem 3 subunidades S1. E eles ficam dançando, né? Ó, aqui, ó. Se ele está aqui nessa posição, nessa conformação, ele não expõe nenhum domínio RBD. É como se os 3, é porque eu não cheguei a colocar, mas é como se os 3, as 3 cabeças, elas se inclinassem para dentro, digamos assim, formando tipo um poro, né? E aí você não tem nenhum domínio RBD exposto em cima. Sem essa exposição, o vírus ele não consegue se ligar. Uma das características dos chamados anticorpos neutralizantes é justamente travar os domínios RBDs na posição fechada. Se o ou recobrir totalmente o RBD, dá no mesmo. Se eu recobrir o domínio RBD ou se eu travar a proteína S com os 3 domínios RBDs fechados, a proteína S, consequentemente o SARS-CoV-2, ele não consegue interagir com a membrana da célula do hospedeiro, da célula humana, então ele não infecta. Então os anticorpos neutralizantes, eles, digamos assim, impedem a infecção da célula específica por conta do impedimento da interação do RBD com a ECA2. Ah, professor, mas por que, que os anticorpos não garantem? Porque justamente isso aqui é um evento probabilístico. Dependendo da quantidade de anticorpos, da sorologia, dos tipos, ou seja, da qualidade e da quantidade, eu posso ter mais, digamos assim, isoformas da proteína S nesse domínio ou não. Mas geralmente tem 1 ou 2 sítios RBDs expostos, mesmo com os anticorpos. E aí você pode ter ainda ligação e, consequentemente, infectividade do vírus. É por isso que vacina ela não impede 100%, mas ela diminui a probabilidade de você se infectar e, consequentemente, de você desenvolver uma doença grave. Eu estou falando aqui de anticorpo, ou seja, eu estou falando de imunidade humoral. As vacinas e a própria infecção viral, elas também desencadeiam uma resposta celular mediada por células T, mas aí são outros 500. Enfim, aqui são as conformações. Isso aqui é pós-fusão, é depois da fusão.
Aqui é a proteína S normal, antes da fusão. E quem é a moça que a proteína S se liga? É a ECA, a chamada enzima conversora de angiotensina. Já já vou falar um pouquinho mais dela, que é só para mostrar, ó, que você tem, isso aqui é a proteína S se ligando com a ECA. Você pode ter duas proteínas S se ligando com a ECA, pode ter só uma também. É uma região específica da proteína S que se liga com uma outra região específica com a ECA2. A ECA é um homodímero, como a gente vai ver mais na frente, ó, o RBD, PD, domínio peptidase, que é o domínio de clivagem aqui da angiotensina 2, e o RBD, que é o domínio de ligação ao receptor. E aí, só para contextualizar, quem é a ECA? Mas para falar da ECA, eu tenho primeiro que falar do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vou falar rapidamente também aqui, porque não é o escopo da nossa aula. Eu tenho a via clássica do sistema renina-angiotensina, que é a ECA, a enzima conversora de angiotensina, participa, que é a ECA1. O fígado, ele produz um zimogênio, ou seja, uma enzima inativa chamada de angiotensinogênio. O angiotensinogênio está ali passeando pelo sangue, bonitinho, até que o rim, mediante a um contexto fisiológico específico, ele produz renina. E essa renina, ela chega no angiotensinogênio, cliva uma grande porção peptídica do angiotensinogênio e o transforma em angiotensina 1. A angiotensina 1, ao passar, sobretudo pelos capilares pulmonares, sofre a ação da ECA, enzima conversora de angiotensina. Ela está lá, sobretudo, no endotélio dos capilares pulmonares. Aí a angiotensina 1 se transforma em angiotensina 2. A angiotensina 2 tem várias ações, diretas e indiretas, mas junto com a aldosterona vai participar sobretudo do equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, da regulação da concentração de sal e água do nosso corpo, consequentemente da pressão arterial, óbvio. A angiotensina 2 também tem outras ações inflamatórias, outras ações, por exemplo, na remodelação cardíaca, enfim, mas é basicamente nesse contexto aqui de regulação da pressão arterial mais a longo prazo, né? Porque participa da regulação volêmica, da volemia. Mas quem nos interessa aqui é a ECA. Aí eu tenho a enzima conversora de angiotensina. A ECA, ela é uma enzima que participa desse sistema e ela existe ou coexiste em duas isoformas, sendo que a principal ela é uma ectoenzima, ou seja, uma enzima que está para fora da célula, digamos assim, para o meio extracelular, ancorada lá na membrana plasmática dos vasos pulmonares, como eu havia falado primeiramente. E ela é inespecífica, ela cliva uma galera boa aí. Ela cliva angiotensina 1, bradicinina, ela vai clivando quem chegar perto dela com essas características aí. E como eu disse, ela apresenta duas isoformas. Essas duas isoformas são a ECA1 e a ECA2. O que a ECA1 faz de maneira prioritária? Ela pega a angiotensina 1 e tora e transforma em angiotensina 2. E a ECA2, o que ela faz? Ela pega a angiotensina 2 e tora em angiotensina 1,7. Aí aqui a gente começa a ampliar um pouco o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E como toda a fisiologia, todo sistema, aqui é um sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo sistema, ele tem um braço regulatório, que faz uma coisa, e um braço contrarregulatório, que desfaz aquela coisa que ele faz. Que é justamente para tentar resolver. Por exemplo, suponhamos que a angiotensina 2 ficasse de maneira ininterrupta fazendo suas ações, eu teria problemas. Então, a célula, ela sempre, quando ela inicia um fenômeno, ela dá cabo de terminar o próprio fenômeno. Então, os mecanismos que ativam o fenômeno X são os mesmos mecanismos que o inativam, digamos assim. Isso dentro do escopo fisiológico, é o que a gente chama de homeostase. Está no centro aí o processo de feedback negativo. Então,
a angiotensina 2, ela tá num braço do sistema renina-angiotensina. E a angiotensina 1,7, ela tá em outro braço. É como se ela fosse a contraparte da angiotensina 2. A angiotensina 2 chega num canto e causa vasoconstrição. A angiotensina 1 chega nesse mesmo canto e causa vasodilatação. Então, a angiotensina 1 serve para combater as respostas excessivas, digamos assim, quando a angiotensina 2 está passando do ponto. Todos os fenômenos fisiológicos, eles têm isso. Eles têm o mesmo processo que inicia a coagulação, inicia a fibrinólise, que é a dissolução do coágulo. Então, no nosso corpo, nada começa sem que antes o término daquele fenômeno também seja assegurado. A diferença é que a ação ela é muito mais rápida do que a reação, ou a compensação, que a gente chama. Então, quando o nosso corpo ele começa a reabsorver água e sal, ele começa a se mover para que, em algum momento, isso pare. Porque eu tenho que reabsorver água e sal até a pressão chegar no nível X, e não ininterruptamente. Logo, as células, os tecidos e os órgãos, eles têm que ter diversos sensores para ficar monitorando essas alterações desses fenômenos. O fenômeno ele começa, ele tem que durar um certo tempo. A partir daquele tempo, o corpo ele não quer mais que aquele fenômeno dure e vai tratar de resolvê-lo. De maneira, é isso. E a ECA2 também faz outra coisa que é quebrar a angio 1 em angiotensina 1,9. De maneira geral, é isso. E uma terceira ação que a gente não pode desprezar, que eu vou falar também, é que ela pega a desarginina bradicinina e inativa. A desarginina bradicinina é um metabólito aí, não vou dizer tóxico, mas é um metabólito indesejável da bradicinina. Então a ECA2 tem esse papel aí contrarregulatório tanto no sistema renina-angiotensina quanto no sistema sinina-calicreína, que é o sistema que participa aqui das sininas, por exemplo, a bradicinina. E aí, falando um pouquinho especificamente da ECA2, ó, ela é uma aminopeptidase homodimérica, ou seja, tem duas subunidades iguais e ela está ligada à membrana também, ou seja, é uma ectoenzima e ela é mais expressa nos alvéolos pulmonares, nos enterócitos, no coração e no rim. Nos endotélios também, né? No endotélio de maneira geral. E a principal ação dela, sem dúvidas, é torar a angiotensina 2 em angiotensina 1,7. E também a angiotensina 1 e a angiotensina 9, como eu falei. A angiotensina 1,7, como eu disse, ela tem uma resposta contrarregulatória na angiotensina 2. E ela atua sobretudo nesses receptores aqui, chamados de receptores mais. E as ações dela são antiproliferativas, vasodilatadoras, anti-inflamatórias. Ou seja, ela é tudo que a irmã dela não é, a angiotensina 2. Elas se odeiam, elas não se bicam. Aqui é só para mostrar os diferentes receptores. Ó. Eu tenho o AT1, que puxa o bonde da angiotensina 2, e eu tenho o mais e o AT2, que puxa o bonde da angiotensina 1,7. Lembrando que o receptor AT2 e o AT1, ambos são receptores de angiotensina 2, porém a angiotensina 2 tem mais predileção, vamos dizer assim, pelos receptores AT1 e a angiotensina 1,7 pelos receptores mais. Note como os efeitos são diametralmente opostos: vasoconstrição, vasodilatação, fibrose, antifibrótico, inflamatório, anti-inflamatório, pró-oxidante, anti-estresse oxidativo, hipertrofia, antiproliferativo. Então, como a gente vai ver, um dos problemas da COVID é porque a COVID ela tora esse braço aqui, ó, o braço protetivo. E isso o vírus da influenza não faz. Por exemplo, isso outros vírus que causam resfriados, como o rinovírus, também não fazem. É por isso que você tem aí uma hiperinflamação na COVID que você não tem habitualmente na gripe. Então, você tem aspectos fisiopatológicos completamente diferentes em relação à gripe, o resfriado e a COVID-19. Um dos aspectos centrais é isso, é o desbalanço da atividade da ECA2, que você não tem na gripe nem no resfriado. Por exemplo,
Aí aqui aquele sistema que eu disse, os sistemas calicreína cinina ou cinina calicreína. Angiotensina 2 causa aqueles efeitos que eu disse no AT1, no AT2 já falei. E a ECA2, como eu disse, ela degrada a desarginina bradicinina. Quando você perde a ECA2, esse metabólito aqui, ele é ativado. E aí você tem as ações da BK1, que é um dos receptores de bradicinina, aumentado. E aí você aumenta a inflamação. Como a gente vai ver também, a COVID ela tem várias características de aumentar a inflamação. Ela aumenta a inflamação de maneiras extremamente diferentes. Aqui é uma delas. E todas elas se somam, por exemplo, né? E aí vamos começar no processo de entrada do vírus. Primeiro passo é a transmissão. Hoje sabe-se bem que a forma mais prevalente, mais comum de transmissão é o contato praticamente direto entre uma pessoa que expele os aerosóis ou as gotículas, aí pode ser durante uma tosse, pode ser durante um espirro, ou pode ser apenas durante a fala. Falando, a gente expele muitas gotículas, né? Os aerossóis são partículas menores do que as gotículas. Gotícula é, digamos, gotas de saliva mesmo, pequena. Os aerossóis são, assim, de maneira didática, são gotículas tão pequenas que são mais arrastadas pelo ar, digamos assim, e podem se movimentar mais para longe. Peraí, eu tinha botado um vídeo, eu não sei por que esse lazarento não foi. Agora ele vai. Só o vídeo para mostrar, ó, essa representação. Ele não tá cuspindo, não, viu? Ele só tá tossindo. Pode parecer que ele tá cuspindo. Isso aí é de um artigo do JAMA, uma das maiores revistas científicas, para mostrar a quantidade de partículas, de gotículas e de aerosóis que a gente expele num espirro, numa tosse, ó. E os que eu chamo de inteligência rara ficam usando os argumentos. Mas por que eu vou usar máscara? Se máscara não vai impedir a passagem do vírus. A pessoa acha que a máscara é feita para impedir a passagem do vírus diretamente. Eu acho que esse tipo de gente, ele acha que o vírus ele sai pairando, tipo um jato, assim, um vírus mesmo voando, e vai de pessoa para pessoa. Eles não entendem que os vírus são carregados nas gotículas de saliva e nos aerosóis. Eles não entendem isso. E é justamente a função das máscaras, por exemplo. Então, é isso. Por que com a máscara protege? Porque ela impede a emissão, ou pelo menos minimiza. Óbvio que eu estou falando aqui de uma máscara adequada. Uma N95, por exemplo. Não estou falando de máscara inadequada. Ó, presta atenção na frase que eu vou falar aqui. O uso de máscara está para a Covid como a camisinha está para a AIDS, em termos de fator de proteção. Então, óbvio, aí você vai dizer, mas qualquer máscara? Não, qualquer camisinha? Não. Tem que ser uma camisinha que esteja bem colocada e de qualidade, que não se rompa. Então, para a máscara é a mesma coisa. Você tem que ter uma máscara adequada ou não, né? E ela esteja bem colocada, porque se ela tiver no queixo, ela pode ser uma N95 que ela não vai tirar a sua ignorância de expelir gotículas. Então, as máscaras elas são imprescindíveis, imprescindíveis no contexto atual, inclusive pós-vacina. As máscaras, elas são muito importantes. Fica aqui o meu ressalto. Continuando a interação inicial vírus hospedeiro. Beleza. O vírus
Os virions, melhor dizendo, né, sendo mais correto, os virions entraram nas mucosas. Eles chegaram, você tossiu na cara do amiguinho, você tava ali confraternizando, falou próximo, não vamos nem botar tossiu, né? Você foi visitar um amigo ou uma amiga, estava aparentemente sem sintomas, e aí falou perto de você, e naquela dispersão de aerosóis da voz mesmo, da fonação da pessoa, ela emitiu essas partículas de vírions. E elas foram absorvidas ali nas gotículas de aerosóis e de saliva. E chegaram no seu aparelho respiratório, nas suas vias aéreas. As vias aéreas, elas têm diversas células. São diversas células alvo do SARS-CoV-2. Aí eu tenho as vias aéreas superiores, sobretudo aqui falando de mucosa nasal mesmo. A cavidade oral também e os olhos também são portas de entrada. Mas eu tô falando aqui de respirar aerosol. A pessoa emitiu um aerosol e você inalou. Você deu uma fungada naquele aerosol contendo virions de SARS-CoV-2. E aí, ó, esse vírus chegou aqui, pá, grudou numa célula caliciforme, numa célula ciliada. E aí ele já entra aqui. Você tem ECA2 aqui. Não tem tão grande quanto em outros tecidos, mas você tem ECA2 em praticamente todos os tecidos do corpo, como eu vou dizer. E como eu também vou falar aqui, descobriu-se recentemente que o SARS-CoV-2 não entra só pela ECA2. Mas isso já era teórico, devido a você ter achado o genoma do vírus em praticamente todas as células. Todos os tecidos praticamente você achou SARS-CoV-2. Alguns mais do que outros, óbvio. E nota-se então que você tem um tropismo de certas células, ou seja, certas células têm uma predileção maior ou uma vulnerabilidade maior a serem infectadas. Isso explica também a variabilidade genética de certas pessoas a serem mais susceptíveis tanto à infecção quanto ao agravo da doença. Aí aqui, ó, na mucosa nasal, mas a célula que mais nos interessa nesse contexto são as células das vias aéreas inferiores, sobretudo o pneumócito tipo 2, que no aparelho respiratório é uma das células que mais expressa a ECA2, a enzima principal, que é a porta de entrada do vírus. Mas você tem ECA2 em todos os tipos celulares, praticamente, do aparelho respiratório. Então, esses vírus entram aqui, ó, causam uma leve replicação e eles vão descendo, ó, vão descendo, até chegar nas vias aéreas inferiores. Chegando lá é que o estrago acontece. A maioria das pessoas, elas são ou assintomáticas ou têm sintomas leves. O que quer dizer uma pessoa assintomática? Quer dizer que o vírus, ele fica quase todo o tempo aqui, ó, nas vias aéreas superiores. Então ele não chega a descer e a imunidade inata da pessoa dá conta dele aqui. À medida que o virion vai infectando e vai descendo, a sua imunidade inata e, consequentemente, a adquirida ao longo do tempo, vai combatendo esse vírus. Dependendo dessa luta, o vírus nem chega a descer. E aí eu vou mostrar o que acontece quando ele desce. Só para também contextualizar, eu tenho outras células-alvo, chamadas de células-alvo secundárias. Óbvio, as células-alvo primárias, elas são células pulmonares. Tanto os pneumócitos propriamente ditos, quanto as células endoteliais dos capilares pulmonares, que ainda também estão no pulmão. Aí aqui eu tenho um apanhadozinho bonitinho, mostrando que praticamente, ó, todas as células, pelo menos dos principais órgãos, expressam a ECA2 e a TMPRSS2, que é uma das proteases que ativam o vírus, ó. Cavidade nasal você tem a TMP e a ECA2. Você tem nos pulmões, no ilho, no coração, nos olhos. E são as células e aqui é o tecido. Enterócito, fibroblasto, endotélio, miócito, pericito, células epiteliais, colangiócitos, células epiteliais, células do túbulo proximal, então rim,
fígado, cérebro, coração, todos são órgãos-alvo também da Covid, do SARS-CoV-2. Só que, óbvio, vai variar aí em susceptibilidade e em gravidade de doença. Se o vírus naquela pessoa não chegou nem na via aérea inferior, nem no alvéolo, é claro que ele não vai atingir o rim, provavelmente. Mas aqui eu chamo a atenção, sobretudo, para os enterócitos. Os enterócitos são células extremamente sensíveis ao vírus da Covid. É tão sensível quanto os pneumócitos. Se eu fosse colocar as 3 principais células mais susceptíveis ao SARS-CoV-2, seria em ordem. Primeiro, pneumócito tipo 2. Segundo, enterócito. E terceiro, célula endotelial. São as 3 células mais sensíveis. A vantagem, assim, entre aspas, dos enterócitos é que os enterócitos são células extremamente resistentes. São células extremamente regenerativas, porque o epitélio intestinal ele é agredido toda a vida, toda hora. O pulmonar também. Só que os enterócitos, eles evolutivamente são mais preparados. E o sistema imune do TGI, ele é muito mais eficiente do que o sistema imune do pulmão. A imunidade inata, digamos assim. Sobretudo o... Agora eu esqueci o nome da sigla. Enfim. Das células imunes residentes ali do local, né? É isso. Só para você ver que praticamente nenhum órgão seu está livre. Aí, quais são as formas de entrada do SARS-CoV-2? Como eu disse, atualmente a gente conhece basicamente 3 formas de entrar. 3 formas de entrar. Eu tenho. Aqui são 2, mas eu vou falar de 3. Eu tenho a via 1 e a via 2. A via 1 é a via que o SARS-CoV-2 se liga na ECA2 e a célula, né, alvo, faz uma endocitose mediada por receptor. Note que aqui você forma uma vesícula endossomal, ó, e o vírus ele é clivado, a proteína S do vírus, melhor dizendo, é clivado por uma proteína desse endossomo chamada de catepsina L, e aí você tem o desnudamento do vírus, ou seja, a liberação do RNA viral aqui. É uma forma de entrar. Você tem outra forma, que é a que eu vou falar em detalhes, que é a principal forma de entrada do vírus. Você tem o vírus ligando a proteína S dele na ECA2, tendo um fenômeno de ativação e essa entrada se dando a nível de membrana. Então aqui, ó, 2 vias. Uma via eu vou chamar de endossômica e outra via eu vou chamar de membranar. Só para ficar claro. E nas duas eu tenho proteases que ativam a entrada do vírus, como a gente vai ver. Aqui a protease de membrana principal é a TMPRSS2, que é uma serina protease, e aqui eu tenho a catepsina L. Aí, ó, aqui só um parênteses, que esse slide aqui, ele explica por que a hidroxicloroquina não funciona. A hidroxicloroquina, a principal ação em termos moleculares da hidroxicloroquina é impedir essa forma de entrada aqui, ó. E isso constatou-se in vitro, ou seja, você estudando em células isoladas no laboratório, tentando infectar elas com SARS-CoV-2, você viu que a hidroxicloroquina, ela aumenta o pH aqui, torna esse pH básico. E a catepsina L, para clivar a proteína S e assim permitir a entrada do vírus, ela precisa de um pH mais baixo, de um pH ácido. Então a hidroxicloroquina, ela, ao aumentar o pH endossômico, ela torna o pH básico e inativa a principal enzima endossomal que permite a penetração do vírus. Só que, como eu disse, tem outras formas de entrar. Então a hidroxicloroquina, ela cobre um pouco uma entrada do vírus. É por isso que em alguns estudos você até teve uma redução da carga viral. 10%. Só que essa redução da carga viral, em vivo isso, não se repercutiu em melhora de nenhum desfecho clínico. Não diminuiu mortalidade, não diminuiu gravidade de sintoma,
não diminuiu o tempo de internação. Então, no final das contas, não serviu para nada. Porque o vírus, ele entrou por outros meios. Sim, de maneira didática, você tem 2 janelas e uma porta. A hidroxicloroquina fechou a porta, mas você tem 2 janelas. Então o vírus ele entra tranquilamente pelas janelas. Entendeu? É basicamente isso. Você impediu uma forma, e nem é a forma principal do vírus entrar. Então o vírus ele entra normalmente pelas outras formas. Então o SARS-CoV-2 ele tem basicamente 3 formas de entrar nas células. A primeira descrita foi pela ligação, ativação e fusão, ainda na membrana plasmática, via ECA2, e essa serina protease aí TMPRSS2 e a furina. Chamei de via... Eu só troquei, ó. Aqui era para ser via 2, ó. Enfim. E pela ligação, ativação e fusão em endossomas, via catepsina L. E recentemente, coisa de 4, 5 meses, que foi mais descrito, eu tenho uma terceira via, que também é a nível de membrana, e ela se liga na neuropilina 1. Essa neuropilina 1 é uma proteína extremamente expressa em neurônios. Isso explica o tropismo, por exemplo, do SARS-CoV-2 por neurônios. E pode causar uma neuropatia, sintomas que eu, inclusive, abordei na página, como perda de memória, por exemplo, diminuição do raciocínio, insônia, alguns efeitos psiquiátricos, digamos assim. Ou você pode ter também uma proteína S pré-ativada. Durante a montagem do vírus, algumas proteases da célula humana podem clivar a proteína S e deixar ela já engatilhada com o peptídeo de fusão exposto. E aí, esse SARS-CoV-2 que saiu dessa nova célula, ele já sai pronto para entrar. E ele entra em qualquer... Esse tipo de SARS-CoV-2, somente com a proteína S, com a subunidade S2 engatilhada, ele entra em qualquer célula, independente de qualquer proteína de membrana que tenha. Porque esse peptídeo, ele consegue se fundir com a membrana automaticamente, como a gente vai mostrar aqui. Então, resumindo, é isso. Eu vou explicar agora em detalhes o processo de entrada viral. Aí eu tenho o que eu chamo de primeira etapa, que é a adsorção. A adsorção consiste na ligação da proteína S com a ECA2. É o contato do domínio de ligação do receptor da proteína S com o domínio peptidase da ECA2, que são os domínios que interagem. Aqui, ó, tem uma figurazinha bem bonita mostrando esse tipo de interação. Você tem aqui a proteína S, né, ó, subunidade S2, subunidade S1. Você tem aqui o RBD, que está em verdinho, ó. E você tem aqui a ECA2, ó, homodímero, homotrímero. Eles interagem. Vou até dar um zoom aqui pra gente ver, ó. É só essa região verde, somente ela, que interage com uma regiãozinha aqui da ECA2. Quando diz assim, ó, o vírus sofreu uma mutação no RBD, significa que ele alterou os aminoácidos daqui, consequentemente a conformação daqui. A alteração do RBD do vírus pode ter repercussões positivas ou negativas para a gente, para o ser humano. Pode tanto até aumentar a efetividade de uma vacina, pode, isso já foi constatado, como pode diminuir a eficácia de uma vacina, como pode tornar o vírus mais infectivo, digamos assim, com mais facilidade de entrar nas células, como pode diminuir. Como a gente tem uma coisa chamada de seleção natural, as variantes virais com RBDs desfavoráveis são eliminadas. E também já constatou-se. O Reino Unido ele tem o principal centro de triagem de variantes do mundo. A galera lá da genômica e da proteômica deles trabalham pesado. O Brasil também está virando referência. Tem uma equipe muito boa aqui trabalhando com o genoma dessas variantes, né? E nessas triagens que o Reino Unido fez, os cientistas do Reino Unido fizeram, eles verificaram que várias
variantes com RBDs desfavoráveis apareceram e, vamos chamar assim, morreram. Foram extintas facilmente. Porque não tinham capacidade de infecção como outras variantes. E as variantes mais agressivas, com a P1 aqui no Brasil e a B117 lá no Reino Unido, elas, por mudarem algumas características no RBD, elas podem entrar mais facilmente nas células, pelo aquele processo que eu citei lá, deixando a conformação com RBDs expostos mais estáveis. E aí elas são mais infectantes, de maneira geral, né? Vamos chamar assim. E é isso. Só para mostrar aqui, essa é a primeira fase. A proteína S com o RBD para cima, UP, chega e se liga na ECA2. E aí eu tenho o início. Só para deixar claro, o vírus ele não entra com isso. Isso não é o suficiente para o vírus entrar. Entendeu? Isso é o primeiro passo, a primeira etapa. A segunda etapa é o que eu chamo de preparação. Você vai ter uma preparação da proteína S. Nessa forma de entrada, que é a forma através da membrana, aí você chega com uma protease, ó, bem pertinho da ECA2. Essa protease vai clivar o segmento S1 aqui, que está junto com a ECA. Lembra que foi o S1 aqui que se ligou com a ECA2? Essa protease vai chegar e vai quebrar, vai torar o segmento S1. Quando o segmento S1 é torado, é quebrado, a proteína S ela é ativada. Ou seja, quando a proteína S é clivada, eu tenho a fase de ativação. Ó. Ativação do peptídeo de fusão da subunidade S2. Só para mostrar, isso aqui é a proteína S antes da fusão. Quando ela é clivada pela protease, as subunidades S, lembrem que é um trímero, são dissociadas. Aqui fica só a S2, ó. E é essa mocinha aqui que se engatilha e se funde com a membrana. Então tá aqui uma representação melhor. O segmento S2 fica aqui, aí ele é engatilhado e ele se projeta para a membrana da célula. E aí ele, né, gruda lá. E de melhor resolução, de melhor maneira. Aqui, ó, bem aqui, ó, se ligou. Aí eu tenho, ó, primeira etapa, a projeção. O segmento S2 ele vem e se liga na membrana do hospedeiro. E aí eu tenho a fixação. Ele se fixa lá. Se fixou, ele dá uma puxadinha. Ó, puxa a membrana do hospedeiro. Aqui é a membrana do vírus e aqui é a membrana do hospedeiro. Deu a puxadinha, você inclina. Continua puxando, inclina mais. Até chegar um momento que você vai para a quarta etapa, que é a fusão na membrana. A fusão da membrana consiste na interação dos fosfolipídios da membrana plasmática com os fosfolipídios da membrana viral. E uma representação desse fenômeno. Tá aqui, ó. Proteína S completa, isso aqui é pré-fusão, se ligou com a ECA2, veio uma enzima proteolítica, clivou a subunidade S1, ela saiu e engatilhou a subunidade S2. Ela vem, ó, fixou aqui. Fixou aqui, foi puxando, puxando, puxando e levou à fusão. E com a fusão eu tenho a quinta etapa, que é o chamado desnudamento, que nada mais é do que a penetração do vírus, é a entrada do RNA viral. Vai inocular o seu material genético na célula humana. E, ó. E aí o nucleocapsídeo vai ser colocado. Que é aquele fenômeno que eu mostrei, ó. Subunidade S2, ó. Duas formam um clampeamento. Ó, e vão puxando, 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 até você ter uma fusão completa da membrana. Ó, ECA2, se ligou, foi clivado, subunidade S1. É isto.
Vamos ver de uma maneira um pouco mais realista. Ó, o coronavírus aí, o lazarento, vem, ó, tá aqui passeando, tá. As proteínas S, chegou, ó, proteína S, se ligou na ECA2. Isso não é o bastante. Isso é a adsorção. Aí vai chegar essa amarelinha aqui, que é a serina protease que eu disse, ó. Ela vai chegar. Porque quando a proteína S se liga na ECA2, ela expõe o sítio de clivagem. É esse sítio aclivado, ó. Clivou, aí você vai soltar as subunidades S1 e vai ficar só com a S2, ó. A S2 fica e ela vai se engatilhar. Quando ela é solta, ela sofre uma série de mudanças conformacionais. Ela vai se projetar para a membrana do hospedeiro. Ó. Aí clampeou aqui, pronto, a célula está condenada. E aí, ó, vai puxando, tensionando, se angulando. Fundiu. Fundiu, você vai formar um poro e o vírus vai cuspir o material genético dele, o núcleo capsídeo dentro do da célula do hospedeiro. É basicamente isso. E aí, por fim, eu tenho o ciclo, entre aspas, de vida do SARS-CoV-2, né? O metabolismo do vírus. Ele entra por aquele processo que eu disse, ele é desnudado, ele cospe o material genético dele, o material genético dele encontra a maquinaria transcricional da célula, que são os ribossomos. Esses ribossomos começam a produzir as proteínas que vão tanto fazer essa replicação do genoma viral, quanto a transcrição de outras proteínas. No final das contas, eu vou produzir novos vírus encapsulados e vou extruir, e vou exocitar, e vou liberar vírions maduros. Esse processo aqui, ele, óbvio, depende da entrada. Quanto mais vírus entra, mais vírus sai. É basicamente isso. E aí, entrando na parte fisiopatológica propriamente dito, uma vez que o vírus está dentro da célula, o que acontece? A gente tem a doença se desenvolvendo, né? E aí, hoje, a Covid é separada em 3 estágios. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada estágio, óbvio, na ordem, né? E eu só não separei lá nos próximos slides, mas vai dar para entender. Essa tabelinha aqui, ela mostra mais ou menos como funciona. O primeiro estágio é o chamado estágio da infecção inicial, e ele está relegado ao trato respiratório superior. É o que acontece em 80 a 85% das pessoas, que são ou assintomáticas ou com sintomas leves, graças a Deus aqui, ó. E as características patogênicas desse vírus. Eu tenho o estágio 2, que é o que a gente chama de fase pulmonar, e vai levar naturalmente a uma pneumonia e a uma síndrome do desconforto respiratório agudo. E o estágio 3, que sai do pulmão e vai para todos os órgãos, a gente chama de fase sistêmica, que ela é caracterizada por uma hiperinflamação. E ao longo do caminhar do paciente para esses estágios, ao longo da progressão da doença, óbvio que a severidade da doença vai aumentando e a mortalidade também. Note que o primeiro estágio ele tem muita replicação e resposta viral. E note que à medida que o tempo vai passando, essa fase vai diminuindo, porque a imunidade ela vai debelando o vírus, vai combatendo o vírus. Chega um ponto que eu tenho isso agora aplicando para os casos graves, um desbalanço do clearance viral, do metabolismo viral, com a resposta imune. É como se fosse aqui, ó, a imunidade passando do ponto. Então eu tenho uma infecção viral, a imunidade, em vez de combater aquele vírus, digamos assim, de uma forma cirúrgica, ela acaba levando a lesões extremamente disseminadas e aí acaba danificando o pulmão e, por exemplo, outros órgãos, como o coração, os rins e o cérebro, nesse processo. Então, é uma fase de resposta inflamatória sistêmica, que ela começa aqui,
à medida que a carga viral vai diminuindo. E, paralelo a isso, eu tenho eventos trombóticos. Quais são os sintomas da fase 1? Febre, tosse, diarreia. Diarreia muito, muito presente também por conta dos enterócitos serem células que são sensíveis ao SARS-CoV-2, como eu disse. Ó, linfopenia, aumento do tempo de protrombina. À medida que a fase vai entrando na fase pulmonar, a doença vai entrando na fase pulmonar, eu tenho o agravamento da doença. A dexametasona, no grande estudo clínico randomizado e duplo cego controlado por placebo, chamado de Recovery, ele constatou que o benefício do uso da dexametasona se dá apenas a partir da fase 2B, ou seja, que é a fase de comprometimento pulmonar com hipóxia, ou seja, os pacientes que estão recebendo terapia com oxigênio, principalmente os pacientes já intubados. Esse estudo ele mostrou que não havia benefício você dar dexametasona antes dessa fase, com alguns nuances, com alguns detalhes de que em alguns pacientes você dá dexametasona antes da fase 2B, você pode piorar o quadro, porque quanto mais precocemente você dá dexametasona, mais você estende a fase de resposta viral, porque a dexametasona de maneira errada, de maneira irracional, ela tem atividade imunossupressora. E a gente quer uma atividade imunossupressora dela a partir daqui, ó. Não a partir daqui. A imunidade inata e mesmo a adquirida aqui nesse começo é muito importante. Se você dá dexametasona nos primeiros sintomas, você pode, dependendo do contexto, tirar a resposta ou minimizar a resposta imune inata e adquirida, fazendo com que o vírus ele demore mais e assim cause mais dano. O vírus ele pode até demorar a começar a causar dano, mas ele quando começará causará mais dano, digamos assim, de maneira didática. Então não é só dar o medicamento, você tem um tempo certo, você tem um momento correto de dar os medicamentos. É por isso que muito fala-se em tratamento precoce, mas tem que dar num ponto X, num ponto Y. Com certeza. Suponhamos que hidroxicloroquina funcione. Você dá numa certa fase, pode realmente não ter mais efetividade, como você pode dar em outra e ter. Só que os estudos com ivermectina e hidroxicloroquina, eles abordaram desde o início dos sintomas até a COVID crítica. E não achou-se benefício. A dexametasona foi do mesmo jeito. Deu-se no início e no fim. E no meio. E viu-se que tem mais efetividade a partir daqui, ó, do meio, digamos assim. Então, é assim que se faz ciência baseada em evidências. Porque se você for baseado no achismo, você diz, cara, é uma doença inflamatória, é uma doença que tem um componente inflamatório. Eu vou dar um anti-inflamatório em qualquer momento, logo vai resolver. Ou melhor, você vai pensar assim: eu vou dar um AINES, eu vou dar uma dipirona, assim, não pra sintoma. Eu não tô falando, mas eu tomei dipirona, eu tive Covid e tomei dipirona. Ok, você tomou dipirona pra baixar a febre, pra diminuir a dor no corpo. Você não tomou dipirona pra combater a inflamação sistêmica da Covid. Não. Entendeu? Então é isso que tá. Se fosse só uma doença inflamatória per si, você tomava um anti-inflamatório e acabou. Por que a dexametasona não melhora todos os quadros? Porque, como a gente vai ver, existem, existem outras coisas. Não é só a inflamação em si. E chega um ponto que, mesmo que você combata a inflamação, você já cruzou uma linha fisiopatológica que outros eventos fatalmente acontecerão. Enfim, é isto. Então, dexametasona apenas a partir de um certo comprometimento pulmonar. Ah, Cleiton, como é que eu vou mensurar isso? Não, você não vai. O médico vai mensurar. Baseado em exames, baseado na sua saturação de oxigênio. Ele vai saber se você já está na fase 2A ou na fase 2B do comprometimento pulmonar. É isso. O pulmão na Covid-19. Agora vamos falar do pulmão. Que o pulmão, ó,
Pulmãozinho normal, alvéolo bonitinho. Aqui, o alvéolo normal. Que é o epitélio pulmonar. Esse epitélio pulmonar, ele tem vários tipos celulares. Os principais aqui pra gente, pneumócito tipo 1, esse cidadão aqui, e o pneumócito tipo 2, ou chamado de células alveolares. Ó, eu tenho uns macrófagos aqui que ficam passeando, bonitinho, tá. Entre uma célula e outra, eu tenho várias junções endoteliais. Aí eu tenho zônulas de oclusão, que são para fechar o epitélio, para não deixar extravasar líquido, que é o que eu quero. Eu não quero líquido dentro do alvéolo, pelo amor de Deus. O alvéolo é onde o ar fica para ser trocado. Ó, o oxigênio vem, puf, passa para o sangue, e o sangue dá o dióxido de carbono e você expira. E eu tenho as junções de adesão para manter firme aí uma célula epitelial na outra. Você tem as caderinas, as ocludinas e as claudinas como as principais proteínas envolvidas nessa brincadeira. Normalmente, você não é para ter neutrófilo aqui dentro do alvéolo. Você pode ter macrófago, beleza. Macrófago é esperado, mas neutrófilo não. Neutrófilo não. Isso aqui é o normal, ó. As bombas de sódio e potássio funcionando, não tem fluido aqui dentro. O fluido, ele é para ficar um pouquinho aqui no interstício, ó. E um pouquinho não, né? E dentro do vaso, o plasma, no caso. Dentro do alvéolo, você não é para ter fluido. O único, entre aspas, fluido que você vai ter aqui são os surfactantes. São as moléculas de surfactante que vão diminuir a tensão superficial para impedir que os alvéolos se colabem, se fechem completamente, impedindo uma condição fisiopatológica chamada de atelectasia. É o colabamento do alvéolo. E aí você não consegue trocar mais ar, você não consegue mais respirar. Os surfactantes são produzidos aqui pelos pneumócitos tipo 2, ó. Bonitinho. Isso aqui é o pulmão normal, vivendo, bonitinho. Já eu volto pro pulmão, é só pra gente mostrar. Sim, e aí tava falando lá do vírus, voltando. Por que que a COVID ela tem algumas características ímpares e por que que em algumas pessoas ela fica severa demais? Vou tentar explicar agora. Agora vamos entrar nos mecanismos fisiopatológicos propriamente ditos. Eu tenho alguns fenômenos, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tenho a piroptose, a netose, a eferocitose e a ativação do inflamassoma. São fenômenos extremamente importantes e descritos de maneira progressiva ao longo do entendimento da fisiopatologia da doença. Eu vou tentar, eu não vou ter tempo de explicar detalhadamente cada termo, eu vou tentar explicar didaticamente cada termo. Piroptose é uma forma, ó, piroptose e netose são formas de morte celular. A piroptose é como se fosse uma necrose barulhenta. Você tem dois grandes tipos de morte celular. Uma não inflamatória, chamada de apoptose. A célula vai se recolhendo, vai diminuindo e fica bonitinho, empacotada até chegar lá um macrófago e comê-la. Essa é a apoptose, é uma morte celular programada. E você tem a necrose, que é uma morte, digamos assim, a célula apenas morre, ela não consegue segurar a onda. Ela sofre uma lesão, ela não consegue ativar a apoptose e ela, digamos assim, a membrana se rompe e ela morre. A piroptose é como se fosse uma necrose gritando. A célula morre gritando e chamando a atenção. Na necrose, a célula só morre. A apoptose, a célula, ela vai para um lugarzinho na casa dela, ela se tranca no quarto, ela fica bonitinha, ela se ajeita e morre. A necrose, ela só morre, ela só cai dura. Já a piroptose, ela morre gritando. É como se fosse uma morte inflamatória. Ela sai liberando os componentes intracelulares. E os componentes intracelulares, eles são extremamente inflamatórios. Quando uma célula se rompe e ela joga vários componentes inflamatórios, vários componentes intracelulares, outras células entendem
que tem algo muito errado. Muito errado. E aí você tem a ativação do inflamassoma. A piroptose é isso. A netose é um tipo de morte específica desencadeada pelos NETs. Eu vou falar disso nos próximos slides. Mas voltando aqui. O vírus entra. O SARS-CoV-2 entra. Uma das coisas que o SARS-CoV-2 faz e algumas proteínas do próprio SARS-CoV é ativar uma resposta inflamatória. Via receptores Toll-like, por exemplo, são receptores que evoluíram para como é que eu posso dizer? São sensíveis a danos, são sensíveis a patógenos, são receptores que respondem a proteínas estranhas. Ou proteínas ou mesmo DNA, dependendo do tipo de Toll-like. O vírus entrou e começou a alterar o funcionamento celular. Dentre outras coisas, ele causou, por exemplo, a supressão da produção de interferons. E os interferons são a primeira linha, digamos assim, de defesa viral específica. Você tem os interferons protegendo mesmo as células, primeiro de se infectarem por novos vírus, e segundo de, mesmo que infectadas, que o vírus tenha sucesso lá dentro. Ou seja, o vírus infectou, mas ele não vai conseguir se replicar, por exemplo. O SARS-CoV-2 já foi bem descrito que ele tem uma capacidade de suprimir, em algumas pessoas específicas também, a produção de interferons, sobretudo no começo da infecção. Resumindo, o SARS-CoV-2 entra, uma quantidade grande de SARS-CoV-2 entram nessas células aqui. Isso aqui são células epiteliais do pulmão, pneumócitos tipo 1 e tipo 2, sobretudo tipo 2. E começam a desencadear inflamação. Inflamação. E essas células elas começam a morrer de forma desordenada e liberando várias citocinas inflamatórias. Elas liberam DNA, o DNA da célula, o RNA viral, elas liberam interleucinas. O macrófago que tá vendo aquilo, ele fala, cara, aquela célula tá morrendo gritando por quê? Por que aquela célula tá desesperada? Meu Deus, eu estou morrendo. Eu levei um tiro. Parece o Didi quando levava um tiro. Né? E aí o macrófago, opa, tem alguma coisa errada, pai. É inflamação pesada que tá... Inflamação não, né? É lesão pesada que tá vindo aí. É uma agressão pesada. Aí o macrófago, ele vira, ele se transforma no fenótipo pró-inflamatório, o M1, porque o macrófago alveolar, ele é anti-inflamatório, ele é M2, ele tá ali, ó, só na manutenção do microambiente pulmonar, só, né, bonitinho ali, só na manutenção, só na administração. Mas quando ele vê uma célula gritando, meu Deus, eu tô infectado, eu vou morrer. Aí ele, peraí, eu vou me transformar no Megazord, aí se transforma no fenótipo M1 pró-inflamatório, e aí começa TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, e ele chegando mesmo e chama monócito, que são os precursores dos macrófagos. Eles liberam, e as células epiteliais também, e as células endoteliais começam a liberar MCP, que é a proteína quimiotática de monócito. E aí você tem isso. Dentro disso, os macrófagos e as células epiteliais, elas chamam neutrófilos. Elas chamam os polimorfos nucleares. E aí os neutrófilos chegam lá, o neutrófilo, ele não é tão formal quanto os macrófagos. Eles são que nem os Dothrax, lá de Game of Thrones. Eles chegam, meu amigo, não tem muita conversa não, papaizinho. Né? Em termos de fagócitos, os neutrófilos, eles chegam, não querem muita conversa não. Você tem os linfócitos T citotóxicos, também que não tem muita conversa, mas os CD8 são assassinos profissionais, entendeu? É espião que chega, dá uma injeção letal e sai. Isso é o linfócito T CD8 e as células NK, as natural killers. Os neutrófilos, eles chegam na voadora. Eles chegam com a foice. Eles não querem muita conversa, não. E aí, um fenômeno interessante que se constatou
digamos assim, foi a produção dos NETs. Os neutrófilos, quando chegaram lá no pulmão, que estava sendo lesionado de maneira extensa pelos vírus, até aqui você está tendo uma lesão direta, né? Ó. A piroptose ela é causada por uma lesão direta do vírus. O vírus chega, começa a danificar a célula, ela morre gritando e você começa a ter a inflamação. O neutrófilo já é uma reação a isso. O neutrófilo chega e diz: espera aí, bebezinho, o que está acontecendo aqui? Não, 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 não. Aí ele começa o microambiente que ele encontra lá, cheio de interleucina 1, A6 principalmente, TNF-alfa, interferon gama. Isso faz com que o neutrófilo ele se exploda. Só que o neutrófilo ele tem uma capacidade que é tipo a capacidade de gerar uma bomba relógio. É aí que entram os NETs. Os NETs são as armadilhas extracelulares de neutrófilos. O neutrófilo literalmente se mata e joga para o meio extracelular o seu DNA com estonas, com algumas proteases ali. É uma armadilha, literalmente. E aí, quando o vírus for passar, porque o neutrófilo ele não tem muita noção do que está acontecendo ali. Ele não sabe que é um vírus. Ele acha que vem uma coisa invadir do pulmão para a circulação. Essa é a noção na cabeça, entre aspas, do neutrófilo. Aí o neutrófilo chega e fala assim, cara, eu vou encher isso aqui de armadilha, de mina. Pronto, é mina. De minas, as NETs. E quem passar por aqui, se for uma bactéria, se for um vírus, vai se lascar. Vai chegar aqui, chegou perto de uma mieloprotease, meu amor, chegou perto dessas proteases aqui, vai ser clivado, vai ser torado. Se tiver fosfolipídio, vai sofrer ação de uma fosfolipase. Se tiver DNA, vai sofrer ação de uma DNase e aí vai. É isso que o neutrófilo pensa. Aí, ó, isso aqui é a netose, é a morte celular por NETs. Os NETs são essas armadilhas extracelulares. Então o neutrófilo, ele dá a vida, ele se transforma numa mina. Ó, isso aqui é DNA do neutrófilo com estonas com proteases. Isso aqui seria uma bactéria. Quem encostar nesses NETs, papoca. Como diz aqui no Ceará. Se lasca. Quem encostar nesses NETs, morre. É degradado, é clivado, é torado. Ó. E os NETs aqui, ó. Tal. Só que esses NETs, eles ficam lá. Mas suponhamos que esse NET se encoste numa célula endotelial. A célula endotelial não tem, oh meu Deus, eu tô aqui de boa, só impedindo a passagem do sangue. Chegou uma bomba aqui e explodiu, aí a célula vai morrer. Então esses NETs, quando desregulados, que é o caso, eles começam a agredir. Então se o NET chegou e encostou no pneumócito, o pneumócito morre. Se o NET chegou e encostou na célula endotelial, ela morre. Encostou em macrófago, morre. E isso cria literalmente um ambiente de guerra. Só que um ambiente perigoso de guerra. Ambiente de guerra já era. Você estava tendo batalha de macrófago com vírus. Tem NK lá também. Tem célula CD8 lá também. Mas os NETs, eles impedem uma capacidade extremamente importante da resposta imune, que é a chamada eferocitose. A eferocitose, de maneira didática, é a capacidade de você limpar o resto da guerra inflamatória. Quando você tem a inflamação, você tem resto de bactéria, você tem resto de vírus, você tem resto de célula, você tem os restos. Mas aquilo ali, meu amigo, ele não pode ficar ali. Se você está falando de um parênquima, ou seja, de um tecido funcional, você tem que estar tudo limpinho. Suponhamos que seu cachorro chegue na sua casa e ele, doido do jeito que é, nem a minha, sei lá, começa a quebrar as coisas, quebre mesa, geladeira e fique tudo no meio da casa. Você não pode simplesmente continuar vivendo. Você tem que parar, limpar tudo, organizar para a casa voltar a ter funcionalidade. Com o meio extracelular é a mesma coisa. Só que tem muito NET lá no meio. E quem é que ia limpar o resto das batalhas dos neutrófilos, dos próprios macrófagos? São outros macrófagos. E aí, quando o macrófago chega lá,
ele encontra o NET. Então, como diz aquele meme, queria flores, recebeu bala. Então, eu queria pegar uma célula apoptótica, mas eu recebi NET. E aí o macrófago morre. Entendeu? E aí, quando o macrófago morre, ele morre em piroptose e ele morre inflamando. E aí, outros macrófagos. Ixi, negada, ali tá pesado. O negócio ali tá. Eu não vou lá, não. E aí, os restos não são mais limpos. E aí, a inflamação, que era para ter um início, um pico e ir se resolvendo, porque os macrófagos estão limpando os restos, ela não é limpa. Então, a doença, ela não melhora. Ela vai progredindo. Ela vai ficando mais grave. E aí, ela não acaba. E ela vai se amplificando. Vai chegar um ponto que você perdeu totalmente a integridade hematoalveolar. Ou seja, os vírus vão cair na corrente sanguínea e vão para outros locais. As próprias citocinas também vão para outros locais. E aí, a doença que era pulmonar, ela vira sistêmica. Eu vi uns artigos aí recentes, eu acho que ao longo dessa semana, muita gente pergunta, professor, mas a Covid é uma doença vascular ou é uma doença respiratória? Eu vi que. Não, Covid é uma doença respiratória, meu povo. Ela tem repercussões vasculares. Ela tem repercussões vasculares, mas ela é uma doença respiratória, porque ela tem o início todo ali. Quando ela chega no vaso, é uma consequência danosa. Se você for querer classificar doenças vasculares com qualquer doença que acometa vaso, aí praticamente até o HIV entra nisso. Então você vai ter várias doenças vasculares aí. Doença vascular é quem? Uma aterosclerose, que é uma doença que inicia no vaso. Agora, uma doença que depois de um certo momento acomete vaso, quase todas as doenças que se sistemizam, ou seja, que se espalham pelo corpo, comprometem o endotélio de maneira direta ou indireta. Então, é uma doença respiratória com repercussões vasculares. Já tentaram chamar de doença hematológica, enfim, a galera. É porque a galera fica querendo descobrir, né? As coisas assim, né? Tem que descobrir, não sei o quê. Você tem que ir pro básico. Você olha o que ela faz e o que ela é e pronto. Precisa ficar inventando. E aí, o sistema imunológico pulmonar, nessa brincadeira, é ativado excessivamente, excessivamente. E aí a gente volta aqui para o pulmão. O alvéolo, ele agora está inflamado. E quando o alvéolo inflama, ele fica disfuncional. E aí os capilares que agora estão com a permeabilidade aumentada, você tem extravasamento de líquido. Quando o pulmão fica cheio de água, de líquido, de resto de célula, de resto de vírus, a gente chama isso de edema pulmonar. E se esse edema pulmonar ele começa a ficar disseminado, ou seja, eu tenho 40% dos alvéolos edemaciados, 50, 60, eu começo a ter uma síndrome respiratória aguda. Ou seja, eu começo a ter um desconforto respiratório, uma dispneia, e é óbvio que o grau de hipóxia vai aumentando conforme o comprometimento pulmonar também o vai. É uma coisa. E como isso daqui se deu por conta de uma infecção, ou seja, é uma inflamação por consequência de uma infecção, a gente chama isso daqui de pneumonia. No caso, uma pneumonia viral, né? Primeiramente. Só que notem que esse ambiente aqui, ele é um ambiente extremamente hostil. E algumas bactérias oportunistas, eles podem chegar aqui e colonizar. E aí você tem uma pneumonia bacteriana secundária. Por exemplo, foi o caso do Paulo Gustavo. Ele teve uma pneumonia bacteriana secundária por conta do pulmão, dos pulmões dele ter ficado muito tempo nesse contexto, né? Uma lesão muito extensa, muito permanente. Então, quanto mais tempo você passa com lesão pulmonar, mais risco você tem de ter uma pneumonia bacteriana secundária. Aí a azitromicina
faz-se necessário o uso de antibióticos. Usar antibióticos no começo não é racional. No começo, você tem que usar antibiótico a partir do momento em que você tem uma extensa lesão pulmonar, que o risco de se ter infecções secundárias seja alto. Todo uso de medicamento, assim como vacina, é norteado pelo risco-benefício. Você não pode usar as coisas de maneira preventiva por, por fazer. Ai, eu vou tacar antibiótico, anti-inflamatório, vermifugo, tudo de maneira preventiva. Eu não vou. Isso não é uso racional. Você tem que. É por isso que você faz estudos clínicos, com parâmetros controlados, controlados por placebo, randomizados, para você saber pesar e dosar o risco e o benefício. Eu usando o medicamento X no momento Y, eu tenho um benefício tanto, tanto, tanto. Mas no final é sempre probabilidade. Hoje mesmo eu vi na página, mas eu não vou tomar essa vacina porque ela não é 100% segura nem 100% eficaz. Minha filha, a única coisa que é 100% garantido na sua vida é que você vai morrer. De resto, nem a água que você bebe é 100% segura. As pessoas, elas trabalham com certezas, né, na mente. Enfim. Voltando aqui, esse é o quadro de edema pulmonar dentro de um quadro de pneumonia. Ou seja, o alvéolo está cheio d'água porque ele inflamou secundariamente a uma infecção viral. Aqui já é Covid severa. Já é Covid severa. Continuando, e esse pulmão disfuncional, né, por conta da disfunção imunológica, leva ao aumento das citocinas. Então você tem uma amplificação da inflamação. Aí, ó, IL-6 é muito importante, interferon gama, IL-2, IL-10, interleucina 1 beta, TNF-alfa. Outra coisa que pode acontecer, mas a gente ainda não entende direito, é você tem os anticorpos não neutralizantes. Os anticorpos que nos interessam são os neutralizantes. Os anticorpos que não são neutralizantes, eles podem causar um fenômeno chamado de ADE. ADE é como se fosse uma amplificação dependente de antígeno, de anticorpo, quer dizer. É como se os anticorpos, em vez de protegerem da infecção, eles recobrem o vírus, eu vou colocar de maneira didática, eles recobrem o vírus e eles equivalem a uma opsonização. O que é opsonização? É você temperar uma coisa. Você cobre uma bactéria de anticorpo para o fagócito chegar lá e devorá-la melhor. Fica mais fagocitável, né? Você tem uma endocitose mediada por receptor que é muito mais efetiva do que uma macropinocitose normal, por exemplo. Quando esses anticorpos eles se ligam no vírus ou mesmo nas células e eles não são neutralizantes, alguns macrófagos podem ver aqueles anticorpos e querer comer aquela célula. Entendeu? Ou aquele vírus. Só que não vai comer de maneira boa. Vai comer de maneira ruim, vai inflamar mais ainda. Então a ADE é um fenômeno, por exemplo, que está por trás da dengue hemorrágica. Porque uma segunda infecção com uma nova cepa de dengue, né, um novo tipo de dengue, um sorotipo diferente de dengue pode levar à dengue hemorrágica, é por conta do fenômeno de ADE. E aí você tem a disfunção imunológica, né, por esse contexto todo que eu já expliquei. E a disfunção imunológica leva a um dos fenômenos inflamatórios mais terríveis da Covid-19, a chamada tempestade de citocinas. Tempestade de citocina é uma resposta imunológica excessiva, que é causada pela ativação em massa do sistema imune. Então, como diria, não tem o gerente ficou maluco, é o sistema imunológico que ficou maluco. Os linfócitos T, os macrófagos, as células dendríticas, toda essa galera do sistema imune, por ativação excessiva dos inflamassomas, são essas estruturas proteicas que levam a um quadro de hiperinflamação,
que está mostrando uma inflamassoma sendo ativada. Ó. Você leva a produção excessiva de citocinas inflamatórias. Isso aqui é uma inflamassoma. Ó. Inflamassoma. Tem um NLRP3, por exemplo, nos principais. Ó, esse inflamassoma é uma máquina transcricional potente de citocinas. Então a célula vira o macrófago, o linfócito, vira um agente cuspidor de citocina. E se várias células ativarem o inflamassoma de maneira coordenada, você tem a tempestade de citocinas. Aí, ó, células aumentando, justamente porque elas acham que aquela lesão é muito alta. E você pode perguntar, professor, esse fenômeno, ele não é danoso, não? Ó, o NLRP, ó, que é o principal inflamassoma envolvido com a Covid. Você pode pensar, professor, mas por que a célula faz isso? Por que o corpo faz isso, se ele sabe que é ruim? Aí volta aquilo que eu falei. Eu disse que a célula sempre começa uma coisa porque ela acha que ela mesma vai conseguir terminar. Então, quando ela ativa um inflamassoma, a célula também ela gosta de dosar risco-benefício. Ela sabe que naquele momento o benefício de ativar um inflamassoma é maior do que o risco. Só que ela pensa que os mecanismos anti-inflamatórios que o corpo dispõe estão ok. Então ela fala que, olha, eu vou dar o gás ativando os inflamassomas do pulmão, dessas células pulmonares, e já já chega a anti-inflamação, os mecanismos anti-inflamatórios, e debelam essa inflamação. Só que, como eu mostrei, o próprio SARS-CoV-2 ele já começa quebrando um braço anti-inflamatório, que é o braço da ECA2. Ele começa diminuindo a produção de interferon também. E ele também inibe a eferocitose. Então, a célula acha que, não, eu vou aumentar a ativação dos inflamassomas, eu vou recrutar mais células imunes, eu vou chegar aqui, eu vou matar uma galera, vai morrer inocente, vai, mas depois os macrófagos chegam aqui, limpa pulmão e vida que segue. Só que, quando a célula começa, na cabeça dela ela vai terminar. Só que os mecanismos anti-inflamatórios não vão estar postos nesse sentido. Aí aqui é só para mostrar ó, que na COVID assintomática, na verdade aqui, ó, o indivíduo não infectado, você não tem sintomas, você tem o sistema imune normal, digamos assim, né? Suponhamos que o indivíduo seja saudável, né? Numa COVID moderada, você tem, com sintomas leves a moderados, ó, você tem aumento dessas citocinas, você tem febre, você tem tosse, fadiga, mialgia, aumento da IL-6, ó. Por que eu tenho linfopenia? Porque, como eu mostrei lá no começo, as células imunes, os leucócitos, eles passam do sangue e vão para o pulmão. Você tem uma linfopenia ou uma leucopenia no sangue, mas você tem uma leucocitose, digamos assim, no pulmão. Esse termo nem tá correto porque leucocitose é pro sangue. Eu só tô dizendo que você tem um acúmulo de leucócitos no pulmão em detrimento a uma diminuição dos leucócitos, porque, como diria Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde. Se os leucócitos estão em baixa no sangue é porque eles foram para algum lugar. Eles não morreram lá no sangue. Eles não se desintegraram, eles foram para o pulmão. É no pulmão que a brincadeira tá acontecendo. E no caso grave da Covid-19, ó, você tem aí essa tempestade de citocinas. Aí IL-6 no talo, aí lactato desidrogenase, dedímero, que mostra que processos trombóticos estão invadindo. E aí vai, ó. Diminuição acentuada de linfócitos, por exemplo. E em relação às quimiocinas, o que eu tenho? Ó, com essa figura aqui, você percebe a diferença gritante da Covid para outras infecções virais. Ó, uma meningite viral, ó as quimiocinas que você tem, CXCL10, CCL2. Quimiocina
é um tipo de citocina quimioatraente. É uma citocina que chama célula. A gente chama isso de quimiocina. Aí essas quimiocinas, elas são as responsáveis por chamar células. No caso, para os pulmões, né? Sobretudo para os pulmões. É por isso que no pulmão eu tenho uma luta muito agressiva. E é até injusto você chamar essa doença de vascular. Porque a batalha principal acontece no pulmão. E é por conta de você perder ou ganhar essa batalha principal que as outras batalhas vão para os outros campos, que é rim, que é coração, que é cérebro. Então é injusto você chamar essa doença de doença vascular, entendeu? Ó, o HIV, CXCL12, 5, 10. Só você ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 2. Olha a Covid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você tem pelo menos aí umas 20 quimiocinas diferentes. Aqui são os receptores das quimiocinas e aqui são as quimiocinas. Então, meu amigo, você chama célula do quinto dos infernos. A célula tá lá no, né? Onde o Judas perdeu as botas, ela vem pro pulmão. Célula imune, que eu tô dizendo, né? Até uma célula que não é imune, ela. O que tá acontecendo aí? Negado, a gente tá indo. Então, dando dinheiro no pulmão? Vamos lá. E vai. Então, você tem uma migração maciça de células. Óbvio que vai predominar o quê? Monócito e polimorfo nuclear. Sobretudo neutrófilo. Então, neutrófilo e macrófago, monócito barra macrófago é o que vai puxar o bonde, mas vai muito linfócito T também. Linfócito T auxiliar, o CD4+, é o fofoqueiro. Ele vai lá para ver o que está acontecendo. Aí ele vê, né, a célula dendrítica apresenta para ele, olha o epítopo antigênico aqui da proteína S. Aí o linfócito T, opa, bebezinho, esse epítopo aqui não é da gente não. E aí ele desencadeia uma resposta TH1 ou TH2. Vou chamar linfócito TCD8? Tem alguma coisa acontecendo no. Aí o linfócito TCD4 chega pro linfócito TCD8 e diz assim, cara, tem alguma coisa muito estranha no pulmão. Tem umas células lá que elas estão muito, muito estranhas. Vai dar uma olhada lá, chega com o teu beijo da morte, com tuas perforinas, as tuas granzimas. Aí os linfócitos TCD8 mais chegam lá, a célula NK também vai. E o linfócito T chega pro linfócito B e diz, cara, aqui, ó, tem essa parte dessa proteína aqui, tá causando um estrago lá no pulmão. Se transforma em plasmócito e libera aí uns anticorpos, e aí o linfócito B se transforma em plasmócito e começa a brincadeira de produção de anticorpo. E aí você tem o que a gente chama de imunidade adquirida. Imunidade humoral aí, no caso, em relação aos anticorpos. Outro efeito que eu tenho vai até dar uma dor, meu amigo. Aqui, 3 horas da manhã a gente vai. Mano, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Só mais 55 minutos. Não, mas tá acabando. O estado de hipercoagulabilidade. O estado de hipercoagulabilidade é uma consequência da disfunção endotelial que a resposta inflamatória causa. Então, o excesso de resposta inflamatória, ao causar uma disfunção endotelial, quer seja uma lesão direta, física mesmo, ou uma lesão funcional, o endotélio, ele tá no balanço lá de fatores antitrombóticos e protrombóticos. Quando o endotélio é ativado, ele muda o fenótipo transcricional para priorizar os fatores procoagulantes. Porque o endotélio pensa o seguinte, meu amigo, eu fui ativado. Daqui a pouco um vaso se rompe. Eu não vou dar 2 minutos que um vaso vai se romper. Então, eu já vou ficar aqui preparado, eu já vou diminuir a produção de óxido nítrico, eu já vou aumentar a produção de tromboxano, de ADP, já vou deixar as plaquetas aqui, ó, oriçadas no ponto de romper, meu amigo, o coagulo. Então, o endotélio fica sobre aviso. Aí alguém chega assim, oi endotélio, ele, opa, coagulei. Então ele já coagula rápido, num piscar de olho aí, levando a um dos quadros trombóticos característicos da Covid, né? Um tromboembolismo, ou pior, uma CID, uma coagulação intravascular disseminada. Aqui, o SARS-CoV-2, ó. As tempestades de citocinas
e essa hiperinflamação, elas ativam os fatores da coagulação. E aí você tem aumento da formação de trombina, você tem aumento da transcrição de fatores de coagulação, você tem ativação de plaquetas. No final das contas, você vai ter um estado protrombótico que você vai comprometer os vasos. Aí você pode ter microtromboses e macrotromboses. Já foi achada os dois tipos de trombose. As microtromboses, os microtrombos, geralmente são mais restritos aos capilares do pulmão. Então, os capilares do pulmão, eles vão sofrendo tromboses, pequenas tromboses. Os alvéolos já estão cheios d'água, já estão edemaciados, você já está com edema pulmonar. Ou seja, você já está com a ventilação comprometida. Quando você tem microtrombos, você compromete a perfusão. E como a gente sabe lá da fisiologia respiratória, a oxigenação do sangue, a saturação de oxigênio do sangue, ela depende da relação perfusão-ventilação e, óbvio, da hemoglobina, da concentração de hemácias e da própria hemoglobina. Se você tem hemácias numa concentração ótima, hemoglobina das hemácias também em concentração ótima, e você tem uma ventilação e uma perfusão, pronto, você tem os pré-requisitos para uma saturação compatível com a saúde. Acima de 95, 96 ali, show de bola. A partir do momento que você ou compromete as células vermelhas ou compromete a hemoglobina ou compromete a relação ventilação-perfusão, que é o caso da afecção pulmonar na COVID, você tem a hipóxia. Então, a hipóxia é um somatório de lesão pulmonar direta dos alvéolos, pneumonia e edema pulmonar, mais as tromboses da vasculatura do pulmão, dos capilares do pulmão. É esse balanço aí. É isso. Então, a trombose está muito presente. E aí você tem o rim na COVID também. Suponhamos que, como eu disse, já saiu do pulmão e já se espalhou, né? Como é que o rim é afetado na COVID? Pode ser afetado de maneira direta ou maneira indireta. Óbvio, né? Com a hipóxia, ou com a isquemia, ou com a falta de oxigênio, ou com a falta de sangue, todos os tecidos são acometidos. Mas tem uns que são prioritariamente mais que outros. Os tecidos que mais sofrem com hipóxia são os tecidos que mais consomem oxigênio ou que têm uma irrigação não muito boa, que é o caso do rim. O rim ele tem uma irrigação problemática, sobretudo a medula renal, porque as artérias, enfim, os vasos renais, eles são dispostos numa morfologia, numa anatomia que otimize a função renal, que é a função de reabsorção e secreção. E devido a isso, sobretudo na medula renal, você tem um certo comprometimento da perfusão. É por isso que o rim ele é muito acometido no diabetes, na hipertensão, em várias doenças crônicas, o rim ele é um órgão extremamente sensível, porque qualquer alteração em termos de fluxo sanguíneo, o rim sofre. Por isso que insuficiência renal é um quadro extremamente presente em pessoas internadas, porque o rim ele vai sendo agredido. Então a hipóxia agride o rim, a tempestade de citocinas agride o rim, as tromboses agridem o rim, as infecções levando à instabilidade hemodinâmica, ou seja, a isquemia, agride o rim. O vírus diretamente também pode agredir o rim, lá no glomérulo. Lesões em outros órgãos também podem agredir o rim. Aqui é só o mecanismo, mas como o tempo já está curto, mas só para mostrar que as células glomerulares, as células mesangiais e as células do túbulo proximal, elas podem sofrer danos diretos, porque elas expressam o CD147. O CD147 também foi outro receptor descrito para o vírus, viu? Não é só ECA2. Como eu disse, eu falei da ECA2, das neurolipinas, das neuropilinas e o CD147. Provavelmente vão se achar mais receptores para o SARS-CoV-2, mas sem dúvida o principal é a ECA2, que é o mesmo do SARS-CoV, né? Então você tem essas lesões renais aqui. E o coração? O grande
coração na Covid, como é que fica? Você pode notar que são os mecanismos que lesam os tecidos, eles são muito parecidos. Então, você tem as tromboses, vamos em ordem aqui. A tempestade de citocinas, leva a uma instabilidade das placas. Então, um paciente que tem uma doença arterial coronariana, uma aterosclerose, uma placa de aterosclerose, consequentemente já tem angina, essa placa, durante a Covid ou até depois da Covid, pode se romper. E aí ele pode ter uma síndrome coronariana aguda, que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, por exemplo. As citocinas também podem levar a arritmias, a uma miocardite, inflamação do miocárdio. Você tem lesão direta, o vírus diretamente se ligando lá na ECA2 do miócito cardíaco, levando a uma miocardite direta, também foi descrito. Então você tem vários desses tipos. E as tromboses diretas por lesão endotelial também. Então você pode ter a eclosão de uma trombose por rompimento de uma placa, a eclosão de uma nova trombose, você pode ter uma disfunção por uma inflamação do miocárdio pela tempestade de citocinas, você pode ter uma lesão pela inflamação do miocárdio pela infecção direta do vírus. Então são vários meios que o coração sofre na Covid-19. E o encéfalo, papai, na Covid, o que acontece? Também vou resumir rapidamente. Você tem várias células específicas, como já foi falado, né? Teve uma aula só para isso, acho que anosmia e ageusia na Covid, eu acho que o nome da palestra foi essa, eu não vou me ater. Mas você tem células, as células do epitélio olfatório também são sensíveis, o nervo olfatório também. Outra coisa que eu não cheguei a falar, só um parêntese, uma das formas que os cientistas acharam que o SARS-CoV-2 atinge o cérebro foi por infecção intestinal. Você tem, de maneira geral aqui, só um parênteses. Você tem 3 grandes maneiras de você atingir o cérebro. Por meio neural ou por meio de sangue, óbvio. Eu citei só 2, mas é porque os nervos que mais levam informações sensoriais para o cérebro são o nervo olfatório e o nervo vago. Então, presta atenção, o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, ele pode chegar, infectar um enterócito. Esse enterócito infectado produz vários vírus, né? Esse vírus que sai do enterócito, ele chega no nervo vago, lá na extremidade, no terminal axonal do nervo vago, ele entra no nervo vago e ele vai subindo do nervo vago até o núcleo motor dorsal do vago, lá no tronco encefálico. Chegou lá, ele começa a passar de neurônio para neurônio até chegar no córtex. Não é um vírus, né? Ele vai infectando, aquela célula vai produzindo novos vírus e isso vai se disseminando. Então você tem isso também. Isso está envolvido também no Parkinson, por exemplo. Então, o eixo intestino-cérebro ele é muito conectado, tanto de maneira indireta quanto de maneira direta mesmo. O vago, ele leva muita coisa pro cérebro. E eu não estou falando só de informação sensorial, não. Ele leva prions, ele leva vírus. Prion é como se fosse uma proteína infecciosa. Por exemplo, alfa-sinucleína é um prion. Tem comportamento de um prion. Está envolvido aí no Parkinson, por exemplo. Tem muita gente que diz que o Parkinson começa no intestino e tem muita base para isso. Enfim, mas isso é outra discussão. E o epitélio olfatório, o nervo olfatório leva muita informação. É claro que você tem outras formas. O próprio pulmão, a inervação do pulmão pode levar vírus diretamente para o cérebro. Isso já também está comprovado. Enfim, são muitas maneiras que os vírus têm de ascender até o cérebro. E, óbvio, de maneira vascular. Vai pelo sangue até chegar no endotélio dos capilares e vai para as células do cérebro. É isso. Aí aqui são os mecanismos de lesão neural, ó. Hiperinflamação, lesão pulmonar, você pode ter lesão diretamente por invasão do sistema nervoso. Aí você pode ter o quê, ó? Encefalite, encefalopatia, você pode ter derrames, seria um acidente vascular hemorrágico, você pode ter acidente vascular isquêmico, você pode ter também, ó, enfim, várias afecções neurais.
Isso aqui são afecções neurais mesmo. Você pode ter também afecções psiquiátricas, que é o quê? Alterações de humor, alterações da energia, insônia, outras afecções, por exemplo, queda de cabelo, enfim. E o papel da desregulação da ECA2? Como eu disse, o papel da diminuição da ECA2 é muito importante. Porque o SARS-CoV-2, quando ele entra nas células, ele promove a clivagem lá do ectodomínio da ECA2 e a internalização deles. Então, a ECA2, nos tecidos amplamente infectados pelo vírus, você tem uma diminuição da expressão dessa enzima. E aí você tem o aumento da outra via, da angiotensina. Então você vai ter aumento da vasoconstrição, aumento da reabsorção de sódio, aumento da proliferação, do estresse oxidativo, da inflamação, da resistência à insulina. O acúmulo da desarginina bradicina que eu falei também predispõe à ativação do receptor BKB1, que é um dos receptores de bradicinina ali, ó. E aí você tem, aumento mais ainda da resposta inflamatória, aumento da produção de citocinas. Tudo isso aqui é porta de entrada para quê que eu falei, ó? Tempestade de citocinas. Então você tem vários desbalanços, tanto do sistema renina-angiotensina para o seu braço pró-inflamatório, quanto do sistema calicreína-cinina para o seu braço pró-inflamatório. Então você tem dois grandes sistemas aqui que afetam a homeostasia cardiovascular e inflamatória, pendendo para o lado de aumento de trombos, aumento da pressão arterial e pró-inflamação. Ou seja, você está aí criando uma bombinha relógio que já já vai explodir. Que é só para mostrar essas consequências. Ó. Aumento da inflamação nos pulmões, aumento da inflamação no coração, injúria renal. Então, tudo isso só por conta da desregulação da ECA2, que é uma das internalizações que o vírus causa. O professor Pedro Magalhães, que foi quem escreveu esse artigo aqui, ele foi meu orientador lá na UFC na época do mestrado. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na vida. Ele que escreveu esse artigo aí. Complicações. Eu tenho o dano tecidual pulmonar e eu tenho a diminuição da atividade da ECA2. O dano tecidual pulmonar, ele pode se dar por dois grandes motivos. Pela replicação viral direta, ou seja, o vírus entra, agride e mata a célula, piroptose, aquele processo que eu falei, ou pela resposta imune, pelo braço da imunidade. E a diminuição da atividade da ECA2 leva ao aumento da resposta inflamatória pulmonar. A replicação direta leva à lesão dos pneumócitos tipo 2. Com a lesão dos pneumócitos tipo 2, eu perco duas coisas importantes. Eu perco a capacidade de repor a barreira hemato-alveolar e eu perco a produção ou diminuo a produção de surfactante. É por isso que você também tem uma dificuldade de respirar, porque você está perdendo os pneumócitos que produzem surfactante. E aí, pela resposta imune, eu tenho lesão das células endoteliais dos capilares pulmonares. Isso tudo aqui é aliado com aqueles três fenômenos que eu citei também, que é a piroptose, a netose, que é a produção das armadilhas extracelulares de neutrófilos, e a incapacidade de se limpar o campo de batalha, ou seja, a diminuição da eferocitose, tudo isso contribui para tempestade de citocinas, junto com o aumento da resposta inflamatória pulmonar. Com a lesão dos pneumócitos 2, eu também tenho comprometimento do epitélio alveolar. Se o epitélio alveolar fica comprometido, eu perco o líquido do sangue para dentro do alvéolo. Eu tenho um edema pulmonar. Paralelo a isso, a lesão dos endotélios dos capilares pulmonares, eu tenho um comprometimento da microcirculação pulmonar. Então, quando eu junto problema na perfusão, problema na ventilação, eu tenho uma pneumonia que vai evoluir para uma SARA, síndrome da angústia respiratória no adulto ou aguda. Se essa SARA ela continuar aumentando, ou seja, se essa angústia respiratória
continuar aumentando num ponto que eu não consiga mais manter a respiração sozinho, ou seja, eu vou precisar de uma suplementação com oxigênio, eu tenho uma insuficiência respiratória aguda. Se eu não conseguir conter isso, eu vou ter uma hipóxia. Isso somado com a tempestade de citocinas que está acontecendo no leito sistêmico, vai causar lesão renal e cardiovascular. Com a lesão endotelial dos capilares pulmonares, eu tenho colonização do pulmão por bactérias oportunistas. Então eu posso ter um quadro de sepse, que é uma infecção generalizada. Juntando sepse com lesão renal cardiovascular e com insuficiência renal e com insuficiência respiratória aguda, eu vou ter uma falência cardiorrespiratória. Logo, a chance de evoluir para o óbito com esse contexto descompensado, que é uma complicação, é alta. E para resumir, as manifestações extrapulmonares, eu tenho tudo aquilo que eu citei, ó. Injúrias neurológicas, renais, hepáticas, gastrointestinais, dermatológicas, endócrinas, cardíacas e tromboembolismos. Então, não faz, do ponto de vista racional, falando de ciência, de fisiologia e de patologia, você ter medo de efeito de vacina e não ter medo do efeito dessa doença. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa de você falar assim para uma pessoa: olha, eu vou te dar um colete à prova de bala, mas ele é um pouco pesado, pode dar uma dor nas costas, mas ele vai evitar de você levar tiro em órgãos vitais. Você tá indo pra uma guerra. Aí você diz: não, eu não vou levar esse colete porque eu não quero sentir dor nas costas no final do dia. Não faz sentido, meu amigo. Toda vacina ela tem seus riscos, mas no contexto atual, os riscos eles nem se comparam aos benefícios de uma proteção, ainda que incompleta, dessa doença. Coronavac, 50%, 55% de eficácia, e eu tô falando de eficácia, não tô nem falando de efetividade ou de outras coisas. Eu vacinei minha mãe, eu nem pensei. Tiver uma terceira dose de Coronavac, ela toma. Se tiver uma outra dose de AstraZeneca, ela toma. Se eu puder vacinar com ela da Pfizer, ela toma. E é a coisa mais importante da minha vida, é minha mãe. E eu não tenho dúvidas, baseado naquilo que eu estudei e baseado na literatura científica, que é muito mais benéfico a gente se vacinar do que a gente não se vacinar. Ah, Cleiton, mas pode descobrir algum efeito? A vacina da AstraZeneca foi descoberta aí que ela pode predispor a trombos, principalmente em mulheres mais jovens, por exemplo. Sim, meu amigo, compare novamente os riscos com os benefícios. O risco de você ter um trombo tomando a vacina da AstraZeneca é milhares de vezes menor do risco do que o risco de você ter trombo pela Covid, pela doença. Não faz nem sentido. Se você toma anticoncepcional, você tem um risco muito maior do que se vacinar. Se você engravidou, você tem um risco grandemente maior também, absurdamente maior. Se você fuma, nem se fala. Enfim, são vários fatores que você tem que pesar. A ciência está aí justamente para dizer o seguinte: olha, não existe certeza, existe probabilidade. E a ciência diz o seguinte: se você for por esse caminho, a chance de você prever os eventos indo por esse caminho é maior. Então a ciência existe para que a gente possa tomar decisões melhores, porque a gente tem uma chance maior de prever eventos. Mas a gente não tem garantia. A Cleiton, uma pessoa pode tomar as 2 doses de vacina e transmitir o vírus? Pode. Ela pode tomar as 2 doses e se infectar e ter sintomas leves? Pode. Sintomas graves? Pode. Morrer? Pode. Morrer por conta da vacina? Também pode. Agora, você compara esses pods, esses riscos, com os riscos dela não tomar e ela ter Covid. E aí você vê que não há o que pensar muito. Entendeu? É isso. Ciência é para você tomar boas decisões.
do ponto de vista clínico, do ponto de vista científico, óbvio, né? E por fim, o último slide, a síndrome pós-Covid. Como eu disse, a Covid, ela não deixa. é, Não lhe deixa, na grande maioria das vezes, quando ela se vai. Ela deixa uns presentes aí nos seus órgãos, nos seus sistemas. E aqui, esse artigo aqui da Nature mostrou os principais as principais sequelas chamadas na síndrome pós-Covid. Você teve ó, de 12 a 6 meses depois. Então, ó, fadiga, declínio da qualidade de vida, fraqueza muscular, dor nas juntas, dificuldade respiratória, uma tosse seca persistente, às vezes até uma hipóxiazinha residual, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, distúrbios do estresse pós-traumático, distúrbios cognitivos, dificuldade de raciocínio, dores de cabeça, palpitações, dor no peito, tromboembolismos, doença renal crônica e perda de cabelo. Meu amigo, você tá pensando em se vacinar ainda? Ai, mas é coisa da indústria farmacêutica. Ah, vá se lascar, vá se lascar. Se você não sabe fisiopatologia, fique calado. Entendeu? Enfim, era isso. Aqui é o meu Instagram, para quem quiser me seguir. Quiser ouvir muita fisiologia, muita patologia, Professor Clayton e da Afísio, são os dois Instagrams que eu uso. Você tem um canal do YouTube, tem muito vídeo lá também. E que tá atualizado, tá com 30 mil já. Canal do Telegram também de vez em quando boto umas coisas lá. Inclusive, eu acho que essa aula eu vou colocar lá. Tô gravando aqui também, provavelmente vou colocar lá. E aqui os meus cursos online, se você gostou desse tipo de aula, é mais ou menos a minha pegada. Eu gosto de ir nos mecanismos, explicar a fundo. Então eu tenho 12 cursos atualmente online, assim, ó, fisiologia, patologia endócrina, hormônios e metabolismo, e aí vai os outros, a fisiologia cardiovascular, imunologia. Aqui é a minha plataforma, a Físio, e aqui são os contatos. E é isso, meu povo. Foi 1h30 de aula, tinha previsto 1h30 de aula, né? Dependendo dos atrasos, eu tinha me programado. São 10h40, mas cumpri com o meu prometido, que foi 1h30 de aula no talo. É sempre um prazer falar de fisiologia. Desculpa novamente não estar mostrando a câmera, mas assim que eu terminar a reforma aqui no meu quarto, eu vou mostrar minha cara gorda para vocês todas as aulas. E é isso. Foi um prazer inenarrável falar de fisiologia e fisiopatologia.